A paz, queridos. No início do culto, pastor Dailton leu conosco o texto de Lucas 10, do verso 25 até do 25 ao 35. E agora eu quero ler com vocês do 36 em diante. Então, Lucas 10, verso 36. Então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Podeis assentar. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por poder estar aqui nesta manhã. Agradeço também o pastor, que concedeu a nós mulheres no mês de março ocupar este lugar, o púlpito. Esse é o 5º ano que nós temos ouvido mulheres durante todo o mês de março trazendo a palavra do Senhor. E não sei se vocês lembram, mas o primeiro ano foi o ano da pandemia. E já havia uma expectativa, A Paula, a Suzy, a Maria, a Fátima, eram as mensageiras do sábado. Eu não lembro todas, mas me veio à memória, essas meninas. E naquele ano, todos nós experimentamos algo especial da parte de Deus. Primeiro, porque fomos guardados pelo nosso Criador, que nos preservou, Glória a Deus. E segundo, porque tudo era muito diferente. Inclusive, mulheres pregando no sábado, e no domingo, e na quarta-feira, e todos os cultos. E parecia que era algo impossível naquele ano. E Deus nos mostrou que não era. Então, já se passaram 5 anos, e para a glória de Deus, nós continuamos aqui, trazendo a palavra e ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero aproveitar esse momento também e dizer que teve uma serva que lutou bastante para que isso acontecesse. É a Tati, Tati estava lá no meio dos meninos falando: mas cadê as mulheres? As mulheres têm que estar lá falando de Jesus também. A gente precisa desenvolver as mulheres na igreja. Então, glória a Deus, porque a Tati perseverou. Esse é também o chamado dela, E Deus usou ela para que nós estivéssemos aqui, então. E até aqui o Senhor tem nos abençoado de uma forma incrível. Antes propriamente da meditação, hoje a gente vai falar sobre o chamado de Dorcas ou Tabita. Eu queria também trazer um testemunho, que está relacionado, ao mês de março, às mulheres, e principalmente ao mover e ao agir do nosso Deus. No ano de 2012, então... 12 ou 13 anos atrás. Estou meio mal de conta, gente. Em 2024. Eu estava vivendo um período bem complicado e atribulado no meu ambiente de trabalho. E sempre na hora do almoço, nos sábados, vejam bem, na hora do almoço, a gente costuma sentar à mesa para compartilhar, Tem os junta-panela, e aí às vezes tem aquelas irmãs abençoadas que dão um cutucão no teu ombro e falam: vamos lá em casa hoje, almoçar com a gente, E é tão gostoso. E num desses almoços de sábado, eu estava contando a experiência que Deus realizou na minha vida durante a semana. Eu estava passando muita luta no meu trabalho e eu estava ficando doente emocionalmente falando. Tinha dores de cabeça todos os dias. E eu vinha orando: Senhor, preciso de uma revolução, muda esse quadro, muda esse cenário, porque do jeito que está eu não consigo mais seguir. E eu não imaginava como Deus ia agir, como era essa revolução que Deus ia fazer. Até que chegou um determinado dia que eu fui trabalhar novamente com dor de cabeça. E falei para minha mãe: ai, mãe, não aguento mais. Acho que é hoje que eu vou pedir a conta.
Aí ela falou para mim, não, filha, segura mais um pouquinho, espera no Senhor. Naquele dia, eu não vou lembrar para vocês a data certa, eu lembro o ano. Eu tinha marcado de ir na hora do almoço fazer podologia. E aí cheguei lá no salão, um salão bem legal ali no Batel, que era perto de onde eu trabalhava. E a podóloga olhou para mim e falou assim, ó, não vou poder te atender hoje, porque queimaram todos os disjuntores aqui do salão. E, infelizmente, não tenho energia elétrica para poder fazer o serviço. Eu falei, ok, beleza, né? Virei as costas e fui pensar, o que eu vou almoçar hoje? Porque aquele dia eu não ia almoçar, eu ia usar o meu horário de almoço para fazer a podologia. E fui num local próximo, que estava bem cheio, logo eu pensei, vou sair daqui. Mas, de repente, muito rapidamente, o lugar se esvaziou e eu consegui um lugar para se assentar. Fiz o meu pedido. E logo notei que chegou uma moça, uma mulher notável naquele lugar. E eu falei, nossa, que mulher bela. Ela tinha algo diferente. Logo em seguida, essa moça pediu para se assentar à mesa comigo, porque não tinham mais lugares disponíveis. E eu, naquela época, aflita com os problemas do trabalho, só pensava em procurar outro emprego. Quando eu descobri qual era a profissão dela, ela me disse, eu sou headhunter. Eu falei, vou mandar meu currículo, ela já vai conseguir um emprego para mim. Ai, Deus, obrigada. Eu estava nessa linha, sabe? Que enganada estava eu, queridos. Ela começou a falar comigo, coisas que só eu e Deus sabíamos. Deus usou ela naquele dia para dizer para mim tudo o que eu precisava ouvir e por que eu estava passando por aquele momento. E foi o melhor almoço da minha vida. Eu chorei, usei todos os guardanapos que tinham na mesa e o rapaz do restaurante me conhecia, ficou sem entender nada. E ela me falou, eu não venho aqui com frequência. Hoje, por um acaso, eu vim. Geralmente, quando eu venho, estou com uma amiga. Hoje ela não podia, mas eu vim mesmo assim. E eu pensando, nossa, como Deus me ama, porque tudo queimou os disjuntores do salão para eu vir aqui. Trouxe essa menina, a amiga dela não veio, só para falar comigo. E no final, ela me disse, hoje pela manhã eu estava fazendo a oração e entregando o meu jejum. E eu recebi uma palavra de Deus que eu não entendi muito. Depois, conversando contigo, entendi que a palavra era para você. Até aí, nem eu sabia o nome dela e nem ela sabia o meu. E aí já estava quase 1 hora de almoço. E aí ela falou para mim, a palavra do Senhor é: as práticas devocionais de Esther. O jejum e a oração. E eu saí, meu Deus, como vai ser isso? Fui, voltei para o trabalho, pedi para minha chefe, preciso ficar num lugar isolado, que ninguém vai entender nada, estou com a cara inchada, vão ficar perguntando que... E eu estou ótima, estou no melhor dia da minha vida. Mas, né, estou com essa aparência. Liguei para minha mãe, mãe, melhor almoço da minha vida, mãe. O que aconteceu, filha? Contei para ela. Aí ela desligou o telefone e logo me ligou. Filha, qual foi o texto que ela falou contigo? Mãe, o jejum lá de Esther do seu povo. Mãe, ela falou que se eu me colocar em oração e jejum, os meus inimigos vão ser derrubados. Eles vão cair por terra. Tudo isso vai passar. E alguma coisa muito grande vai acontecer lá na frente. Aí minha mãe disse assim, pois é, filha, eu estava aqui lavando a louça. E o Senhor falou, vai orar pela Alexandra. E eu falei, ai Senhor, já orei por ela hoje. E o Espírito Santo falou, então ore outra vez. E Deus deu para ela a mesma palavra que tinha dado para aquela moça na oração dela de manhã, quando ela entregou o jejum. Foi a confirmação de Deus. Eu contei essa história na mesa do almoço, lá na casa da Uda. A Hannah estava ouvindo essa palavra naquele dia. E eu não sei se ela se lembra, mas acho que foi na segunda ou terça-feira, ela me mandou uma mensagem. Ali, me explica direito esse negócio do jejum de Esther. Como que é isso? Talvez eu tenha explicado para ela de uma maneira muito simples o que era. Mas semana passada ela veio aqui
e trouxe para nós a palavra do Senhor, com autoridade, vinda de Deus, com conhecimento, que 12 anos depois, o Senhor plantou no coração dela. E o que eu quero dizer para vocês, amados, é que na nossa jornada, muitas vezes, sementes serão plantadas, e há um tempo para que essa semente dê frutos. Não sei se vai ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 12 anos, mas eu glorifiquei a Deus porque eu lembrei disso na semana passada. E só Deus pode fazer isso na nossa vida. Talvez hoje tenha alguma coisa que você ainda não saiba, mas que amanhã, o ano que vem, ou daqui 10 anos, você saiba. Quer ver só? As mulheres estão com bolsa aí? Levantem as bolsas. Os homens, algum dos homens tem mochila? Não? Olha lá, tem mochila. Na nossa vida é assim. A gente carrega uma mochila invisível. A gente tem a visível, que é essa, que a gente está com ela para todo lado. Mas a gente também tem uma que é invisível. E nela a gente arquiva e guarda tudo aquilo que Deus vem implantando e alimentando no nosso coração. Sabe por quê, amados? Porque é como a Raquel falou aqui na lição hoje. Nós precisamos decorar, gravar no nosso coração. Porque haverá um tempo que nós não teremos essa liberdade aqui. E todos nós, pequenos, não tão pequenos assim, todos nós temos essa mesma liberdade em Deus. Portanto, se hoje é o primeiro dia que você está vindo na casa do Senhor, ou se você já está aqui há 10, 15, 20 anos, nasceu na igreja, o nosso Deus nos garante que Ele faz tudo novo outra vez. Hoje pode ser diferente para você que sempre esteve aqui. Já pode ter sido diferente. E pode ser especial para você que veio pela primeira vez. Então sintam-se todos amados na presença de Deus. Amém? Ó, paciência um pouquinho, tá? Que agora que eu vou entrar na mensagem, irmãos. Então, né? Já falei bastante, mas a mensagem vai ser breve. Bom, a gente vai falar então do chamado de Tabita ou Dorcas, que está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, do verso 36 até o verso 42. Enquanto vocês procuram, eu vou falando algumas coisas importantes aqui. Dorcas ou Tabita. Dorcas, ela vem do grego. Tabita, não sei se é Tabita ou Tabita, não sei qual é a maneira correta de pronunciar. Tabita, pastor. Então tá, muito obrigada. Tabita vem do hebraico ou aramaico. E ambos significam gazela. Então, essa história, conforme a gente vai ler aqui na Bíblia, então, no livro de Atos 9, 36 e 42, conta a história da ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Nome esse que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro, então, aprontou-se e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Até aqui por enquanto. Bom, essa história aconteceu em Jope.
uma cidade hoje conhecida como Jafá, ou Jafa, também não sei qual é a pronúncia certa, pastor. Você é o nosso dicionário Aurélio. Uma cidade litorânea, né, onde moravam famílias de pescadores. E o que acontece? Os homens, né, os esposos, os filhos, eles saíam para pescar em alto mar, mar bravo, muitas vezes se acidentavam, morriam durante a pescaria e eles não voltavam para casa. Então, lá em Jope, tinham muitas viúvas, mulheres que ficavam desamparadas, sem o sacerdote do lar. E careciam de assistência, de cuidado. E ali, Dorcas, morando naquele lugar, ela era vista, como a gente leu aqui no texto, discípula de Jesus. Uma mulher de vida simples, missional e também intencional. Interessante que a Bíblia não fala sobre essa mulher, se ela era casada, a condição social, a idade, a família. A gente não sabe muita coisa sobre ela. O que a Bíblia diz é que ela era discípula de Jesus. E com o exemplo dela, a gente vê que é possível evangelizar e discipular servindo, né? É o exemplo de Dorcas. O que quer dizer discípula? Quer dizer, então, que ela era filha de Deus, seguidora de Jesus, que renunciava ao seu próprio eu. E ela também era seguidora, aprendiz, porque discípulo também aprende. Ele ensina e também aprende. E ela era acolhedora e também multiplicadora, porque o discípulo de Jesus precisa multiplicar. E o chamado dela tinha tudo a ver com o amor. Ela era amável. E isso quem está dizendo aqui é a palavra de Deus, queridos. A palavra não é minha, é do Senhor. Além de discípula, o texto segue dizendo que ela era uma mulher notável. Pois bem, eu fui ao dicionário tentar achar uma definição de o que seria uma mulher notável. E eu encontrei uma das definições que me chamou bastante atenção. A interpretação diz assim: notável quer dizer merecedora de consideração e apreço. Professor notável. Lembram que discípulo ensina e aprende? Ó, apareceu de novo aqui. Professor notável. Essa era Dorcas. E agora, se a gente refletir nos nossos dias, vocês já conseguiram visualizar alguém ou se identificar com ela? Será que a gente tem mulheres notáveis nos dias de hoje? E homens notáveis? Porque não é só para as irmãs, amados. A gente está no mês de março, mulheres trazendo a palavra, mas é para os filhos e filhas de Deus, né? Então, será que nos dias de hoje a gente encontra ainda? Alguém aqui conhece um homem ou uma mulher notável? Glória a Deus. Existe sim, porque o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Dorcas também, a palavra diz que ela era uma mulher praticante das boas obras. Ela era temente a Deus, seguidora de Jesus, reconhecida por sua generosidade e serviço. Dorcas, ela agiu com amor, com misericórdia, e ela se colocou no lugar daquelas viúvas. A gente leu no texto aqui que as viúvas estavam desesperadas, chorando, aflitas. Talvez algumas pensassem assim: quem vai fazer vestidos para mim? Mas eu creio que essa não era a única motivação, queridos. Porque quando nós estamos exercendo o chamado, nós estamos influenciando pessoas, inspirando pessoas. E Dorcas era uma dessas mulheres que inspiram. Ela inspirava pela sua maneira de ser e agir. E ali, naquele local, ela fazia muita diferença.
Então, Dorcas, ela se colocou no lugar daquelas mulheres com empatia. Ela viu a necessidade delas e começou a costurar. Naquela época, eu acho que não havia máquina de costura, né? Eu não sei como era. Talvez era só uma agulha. Como seria fazer um vestido só com uma agulha, né? Quanto tempo as costureiras levam para fazer um vestido, em média, irmãs? Cadê as costureiras? 2 dias? Depende do vestido, 1 dia, 2 dias, 3 dias, se for um mais elaborado, né? Agora imaginem que Dorcas, naquela época, fazia vestidos e túnicas para aquelas viúvas, com as suas habilidades, né? Gente, era muito amor envolvido. Sabe por quê? Imagina você ficar 2 dias, 3 dias, tendo máquina de costura para fazer. O que a gente hoje tem é máquina de costura, certo? Tem até as máquinas de corte, né, do tecido. Naquela época, sem recursos, ela fazia vários vestidos. Quanto tempo ela levava para produzir esses vestidos e abençoar aquelas viúvas? Muito tempo. Então, era muito amor envolvido. No texto que o pastor Dailton leu conosco no início, quando estava tendo ali o diálogo entre Jesus e o intérprete da lei, né? A gente percebe que para Jesus, queridos, o amor ao próximo é coisa séria. É algo que tem relevância e importância. Veja que, durante a descrição do texto, a gente ouve Jesus falando que isso está relacionado à vida. E, no final, o amor ao próximo. Então, é isso que ele nos fala ali no final do texto. Vá e faça o mesmo. E Dorcas foi e fez. Fez por quem precisava naquele tempo. Os atos de serviço dela revelavam que ela realmente amava o próximo. E ela amava como ela mesma, porque o texto também diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a gente ama a Deus, acima de todas as coisas, a gente ama nós mesmos para poder externalizar esse amor ao nosso próximo. Então, Dorcas, queridos, vocês concordam que ela dedicou tempo? Não era só vestidos? Porque para fazer os vestidos ela precisava de tempo. Ela precisou da agulha, da linha, do tecido. E ela também teve que colocar a mão no bolso. Porque para comprar tecido custava dinheiro, custa até hoje, né? Então, era uma mulher dedicada realmente. E isso, a situação daquelas viúvas, tirou Dorcas da zona de conforto. Então, a ponto dela se preocupar e realmente se dedicar. E era tão relevante que, quando ela morreu, todos choravam e lamentavam, porque ela era uma pessoa que fez diferença no tempo dela. E a gente pode fazer um paralelo aqui, né? O que a gente anda fazendo por aí, no nosso ambiente, onde nós estamos inseridos, que vai fazer a gente ser visto ou lembrado? Pequenas coisas, coisas medianas, coisas que às vezes parece que nem têm significância, mas que quando dizem respeito ao próximo, ecoam para a eternidade, porque foi o que Jesus pediu para que nós fizéssemos. Qual foi a última vez que nós nos dispusemos a orar por um enfermo? Ou por alguém que está desempregado? Às vezes a gente está na roda de conversa e alguém fala assim, estou procurando um emprego. Deus te abençoe, vou orar por você. Às vezes você até esquece. Chama ali no cantinho e fala, vamos orar agora. Deus vai abrir a porta. A gente deixa para depois e esquece, queridos. E eu falo a gente, eu em primeiro lugar, porque eu esqueço mesmo. Se eu não anoto, cabeça não ajuda. Então, será que também a despensa da nossa casa, a gente já abriu ela e viu assim, hoje eu tenho 2 quilos de arroz, 1 quilo fica e 1 quilo eu vou compartilhar.
eu tenho 2 de açúcar, 1 quilo fica e 1 eu vou compartilhar e assim por diante. Isso também é cuidado, é serviço, é amor, né, para com o próximo, é pensar na necessidade do próximo. E a Bíblia continua falando que Dorcas, ela era uma mulher notável porque ela fazia esmolas. Ali no texto não diz que ela dava dinheiro para as pessoas. Pode até ser que ela dava em algum momento, mas o texto está dizendo que ela fazia vestes, né, vestidos e túnicas. Então, ela empregava tempo, habilidade. Ela se dedicava com o talento que ela tinha. Costura pode parecer uma coisa simples para quem é habilidosa. Para mim é super complexo. Eu em casa tenho fio, tenho agulha, mas eu nem sei usar. Né? Agora as costureiras dominam. Já tem outras coisas que eu avanço. Eu já desenvolvi a habilidade, né? Coloca eu lá no fogão, alguma coisa sai para comer. Então, cada um de nós tem uma habilidade. E a gente não precisa ficar esperando ser doutor e mestre em alguma coisa para servir ao nosso próximo. Dorcas nos ensina isso. A gente pode servir com quem nós somos. Não precisamos ser lá na frente para fazer. A gente já é. A gente já é filho e filha amada de Deus. E só isso, a palavra diz, só a graça de Deus já nos basta. Então quer dizer que só por isso a gente já pode servir, a gente já pode cuidar, a gente já pode amar ao nosso próximo. Dorcas, ela fez com muita simplicidade, né? Muitas eram as formas que ela podia abençoar. E ela escolheu abençoar. Ela também não ficou pensando assim, isso aí é um problema do governo, é um problema social. Eu não tenho nada a ver com isso. Talvez nos tempos de hoje a gente pense assim, o Bolsa Família resolve o problema daquela pessoa lá. Deixa o governo resolver essa situação. Dorcas não agiu assim. Ela foi muito sábia. Ela viu o que podia fazer e logo saiu fazendo. E abençoando. Ela escolheu então servir aquelas viúvas. E isso gerou o quê? Multiplicação de amor. Porque ela era discípula. E discípulo multiplica aquilo que recebe. Não retém. Porque sabe o que é bom. Porque sabe que vai haver crescimento. Vai haver... Não é a prosperidade financeira, queridos. É a prosperidade que vem do alto. É aquilo que Deus pode nos proporcionar. Riquezas que não podemos estimar o valor. Olha, a maior riqueza que a gente pode ter é conhecer a palavra de Deus. É andar nos caminhos do Senhor. E como discípulos de Jesus, é isso que Ele espera de nós. Talvez entre uma costura e outra, talvez entre uma prova de vestido e outra, Dorcas teve a oportunidade de falar do Deus que ela servia para aquelas mulheres. E assim acontece com a gente. Onde nós estivermos, conversando, falando, você pode contar. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. E ontem, inclusive, eu estive nessa podóloga, que eu estive há 12 anos atrás. Eu sou uma das primeiras clientes dela, a gente se tornou amiga. E eu lembrei dessa história do queima, o disjuntor do salão. E eu contei para ela. E aí eu fiquei pensando como Deus faz as coisas. Porque eu estou com ela há tanto tempo... E eu nunca tinha tido essa conversa com ela, nunca tinha contado para ela. Eu falei assim, você sabia que os disjuntores daquele salão queimaram por minha culpa? Ela estalou o olho. Sério? Era você que estava lá naquele dia? Era eu. Nossa, eu nem lembrava. Eu falei, pois é. Aí eu comecei a contar para ela o que aconteceu, o que Deus fez. Daí já tinha uma outra mulher junto e ela já estava ouvindo. E a palavra de Deus sendo anunciada, o amor de Jesus. É onde nós estivermos, queridos. É onde nós estivermos, não precisa esperar. Ai, quando será o dia? Gente, eu estou aqui hoje, mas amanhã eu estou sentada aqui, depois a gente está lá atrás, passando. Onde você estiver, na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, não perca a oportunidade de falar do que Deus faz, de quem Ele é e o que Ele pode fazer na vida dos seus filhos.
Então, Dorcas, ela fazia com aquelas mulheres algo que só um filho de Deus pode fazer. Porque amor ao próximo, queridos, é algo que vem da parte de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então é esse agir do Espírito Santo que nos move assim se preocupar com o nosso próximo, e a falar desse amor, e a entregar, e a dividir, e servir sim com o nosso serviço. Você já pensou aí quanto do seu tempo você está disposto ou disposta a abdicar para servir no seu chamado? Porque a gente já viu que Dorcas, eu acho que ela também tinha que cuidar da casa dela, né? Ela tinha os afazeres dela, mas ela, ainda assim, encontrava um tempo para servir naquela comunidade. Sabem que Dorcas, ela foi uma mulher reconhecida por milhares de pessoas. Uma curiosidade agora. Tem muitos livros conhecidos com várias traduções no mundo, né? A gente tem alguns exemplos, Odisseia, de Homero, com um pouco mais de 250 traduções. Tem aquele livro O Pequeno Príncipe, que foi mais ou menos traduzido por 250 vezes. Alice no País das Maravilhas, 97 traduções. Harry Potter, 67. E, no entanto, as Escrituras, a Palavra de Deus, ela está disponível para mais de 2.935 idiomas. E se a gente lembrar que a Bíblia é o livro mais traduzido da história da humanidade, a gente chega à conclusão que Dorcas é mais famosa do que todo esse pessoal que eu acabei de colocar aqui, né? Olha só o que Deus faz, gente. E ela era uma mulher simples. Ela simplesmente serviu com o que tinha. Mas nenhum ato, quando se fala do próximo, é simples demais. Por quê? Porque ele leva amor, cuidado. Então, por mais simples que você ache que seja, falar alguma coisa com o teu colega de trabalho, com o teu amigo da faculdade, com o teu vizinho de muro, de porta, ou com o teu irmão de caminhada, de jornada, nunca vai ser simples. Apesar da simplicidade, vai ter algo grande por trás disso. Porque estaremos servindo a Deus no nosso chamado, dentro do reino de Deus. Amém? A gente está quase finalizando, tá, irmãos? Mais um pouquinho aí. E, por fim, o milagre da ressurreição. O milagre da ressurreição de Dorcas, ele nos revela algo muito precioso da parte de Deus. Assim como Dorcas era discípula, Pedro, que foi chamado lá na cidade de Lida, ele também era discípulo de Jesus. Eu queria convidar vocês a ler comigo um livro de Mateus, no verso 10, capítulo 10, o verso 1. Olha lá onde a gente entende, né, que Pedro verdadeiramente era discípulo de Jesus. No capítulo 10, verso 1, diz assim, lá em Mateus: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu,
Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o que foi quem o traiu. Aí, lá no verso, do verso 5 até o verso 15, está dizendo que são instruções que Jesus deu para os 12, tá? A gente vai ser até o verso 8, que diz assim, ó: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberão de graça, portanto, deem de graça. Pedro, quando saiu para cumprir o seu chamado, ele recebeu instrução de Jesus. Estava lá. Então, quando chamaram ele lá em Lida, não disseram para ele o que estava acontecendo. O texto está dizendo ali: apressa-te a vir até nós. Ele não sabia o que estava acontecendo. Porém, Jesus falou: vai, você vai andar por vários lugares, vai fazer em meu nome. E vai fazer de graça, porque de graça eu te dei. Aí, ele chegou lá e viu aquela situação, né? No contexto onde Pedro orou e clamou pela ressurreição de Dorcas, a gente vai ler aqui agora Atos 9, 40 a 42, tá? Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope. Sabe, queridos, nesse contexto aqui, Tabita ou Dorcas era discípulo. Pedro também era. Só que aqui, nessa situação, Dorcas não estava servindo. Quem estava servindo era Pedro. Então a gente percebe nesse contexto que em algumas vezes nós estaremos vivendo o nosso chamado. E outras vezes nós estaremos desfrutando do chamado de outro discípulo de Jesus. Porque assim funcionam as coisas no reino. A bênção se estende a todos. Não é porque a gente é bom, gente, tem que deixar isso bem claro, viu? É porque a bondade e a misericórdia de Deus nos alcançam. Ele é o Senhor. E aí? Hoje, de que lado que você está? Faz uma reflexão. Você está vivendo o chamado de Deus para a tua vida? Ou você está desfrutando do chamado de alguém na tua vida? Você pode estar vivendo as duas coisas, porque Deus é maravilhoso. Mas pode estar puxando para mais para um lado do que para o outro. E o que importa dentro de tudo isso? A gente vai falar logo, logo sobre. A experiência de Dorcas, ela foi uma experiência real. Ela conhecia o seu Senhor. Ela era discípula de Jesus. Depois de ter sido ressuscitada, vocês acham que ela continuou sendo discípula, gente? Com certeza, né? O ministério dela deve ter continuado sendo exercido depois que ela foi, né, ressuscitada. E a vida, tanto de Dorcas quanto de Pedro, como discípulos de Jesus, tinha um propósito maior: torná-lo conhecido. Esse era o maior propósito. Isso quer dizer para nós que não é o nosso serviço,
Não é a nossa obra propriamente. A experiência que a gente consegue acompanhar aqui na vida de Dorcas e de Pedro. Vamos voltar lá em Mateus, só para ver o que Jesus disse. No verso 7, a gente leu 10:8, mas lá no 7, um pouquinho antes, quando ele estava dando as instruções para os discípulos, ele disse assim, Mateus 10:7. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E no livro de Atos, que a gente veio lendo aqui, que conta a história da ressurreição de Tabita, o verso 42, que eu li só a primeira parte, não sei se vocês perceberam, né? Mas olha lá o que diz a primeira e a segunda parte. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Não há chamado sem Jesus, queridos. Romanos 11:36 nos diz que, pois dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. E a ele seja glória para sempre. Amém? Ministério é serviço, não é ser visto. O reflexo do nosso chamado precisa ser Jesus. A riqueza da nossa jornada espiritual ou secular sempre será Jesus. Não há dúvidas que é Ele quem chama, é Ele quem escolhe e é Ele quem faz. A gente é um instrumento que Ele não é igual ao mundo, que o mundo usa, queridos, e joga fora. Jesus nos quer no serviço dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Porque o reino dEle vem, Jesus vai voltar. E Ele não quer que só vá aqui, esse pessoal que está aqui na barreirinha. Tem para uma humanidade toda. Ele morreu, derramou seu sangue por toda a humanidade. E cabe a nós servirmos a Ele dentro do nosso chamado, vivendo esse propósito. E para finalizar, para encerrar, eu queria parafrasear o texto que a gente leu aqui em Atos 9:36. Queria que cada um de nós fizesse esse exercício individual. Eu confesso para vocês que eu fiz e o Senhor atravessou o meu coração. Porque às vezes a gente acha que está fazendo o suficiente. Pode ser que às vezes a gente ache que já fez o bastante. Pode ser que você ache que está cansado e tem outro para fazer. Mas aí, olha só, todo mundo sabe o significado do seu nome? Quem não sabe, depois dá uma pesquisada lá no Google, faz o exercício direitinho, hein? Eu vou ler o meu exemplo, tá? Para exemplificar, mas depois cada um faz o seu individual, combinado? Então, o texto lá de Atos 9:36 diz que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome esse que era traduzido Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Há em Curitiba uma discípula por nome Alexandra, nome que significa defensora da humanidade. Ela é notável pelas obras e as esmolas que faz. E aí quando você coloca o teu nome, querido, e você começa a pensar no que você está fazendo,
Misericórdia, Jesus. O que nós estamos fazendo? Como estamos fazendo? Para quem estamos fazendo? Qual o propósito do que estamos fazendo? O propósito sempre vai ser que o nome de Jesus seja glorificado. E eu queria pedir, não combinei nada, mas Deus é tão bom. O Ministério Sharon Origens hoje louvou o Senhor com uma das canções que eu mais gosto, que é Ofereço a Minha Vida a Ti. E chamado é isso, queridos. É oferecer a vida ao Senhor. É dizer, o meu eu não importa, porque só o que tem valor, e precioso valor, é Jesus. Que junto dessa canção, o Espírito Santo ministre no seu coração, para que você possa agir, ou começar a pensar em agir diferente, com o propósito que Jesus espera de cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.